aí pessoal, beleza? Aqui que tá falando com vocês é o Chacal. Estamos aqui gravando mais um vídeo para mais um post do canal. E é isso aí. E hoje eu vou estar falando do evento que vai acontecer aí em São Paulo, o Anime Dreams, que acontece nos dias 25 e 26 de janeiro. E eu estarei lá, espero ver vocês lá, porque o evento vai ser bem bacana, vai ter umas atrações que eu curti bastante. Deixa eu ler aqui porque o nome dos bagulho é meio tenso. A primeira atração internacional é Ayumi Miyazaki. Não sei se eu falei certo, né, produção? Esses nomes japoneses sempre complicam, mas beleza. フレンズ以来約1年半ぶりにみんなにお会いすることになるんですけれども、皆さん元気にやっていますでしょうか。僕の方はですね、いろんな活動をしています。昨年のデビュー10周年以来ですね、アルバムをプロデュースしたり、海外での公演もたくさんやってきました。歌の方もですね、新しいスーパー戦隊恐竜ジャーの挿入歌を歌いましたし、今年の初めからですね、ビーストサーガというアニメが始まりました。こちらの方はオープニングエンディングの主題歌を担当しています。ブラジルの方もですね、間もなく放送が始まると思いますので、楽しみにしていただければと思います。それから、ドラゴンボールヒーローズというね、こちらはドラゴンボールのゲームになるんですけれども、こちらの主題歌毎年担当していますが、この新しい、主題歌がですね、発表になったばかりです。というわけで、いろんなお土産を持ってブラジルへ行きますので、みんなどうぞ楽しみにしていてください。それではアニメドリームズでドッカンドッカン行くぜ。 E esse aqui é o que eu mais quero ver. Eu não lembro de ter visto, que é o Eizo Sakamoto. Eu tô doidinho pra ver, velho. Vai ser muito louco, mano. Hi, Brasil のみんな元気だったか。映像坂本です。久しぶりに、サンパウロに行きます。2014年1月25日アニメドリームズ、映像坂本が久しぶりにサンパウロでシャウトします。久しぶりなんで本当に燃えてるんで、みんな、いつも以上に俺と一緒に熱く熱く熱く熱く熱くシャウトしようぜ。よろしく。映像坂本 See you soon. Yeah! 遥かな君がE eu espero poder ver vocês lá no evento. Vai ser um bagulho bem bacana. Espero tirar foto com vocês, tirar foto de bastante cosplay. Dessa vez eu vou tirar foto, mano, de cosplay pra caramba. Eu vou tentar fazer um vídeo lá, que da outra vez que eu fui no Ressaca eu não tive essa oportunidade de fazer. Na verdade eu tive a oportunidade de fazer um vídeo, mas eu fiquei meio que preguiça, tá ligado? Eu tinha sofrido uma decepção com o YouTube, porque o YouTube ultimamente ele tá trollando todo mundo, cara. Todo mundo. Inclusive o canal Nostalgia, ele tava pra ser excluído do YouTube, cara. Por causa dessa nova política aí, política de filha da mãe. Tá ferrando tudo, cara. Você não pode usar... Nem dentro do direito que você tem, você pode usar os bagulho. Tá tenso agora de fazer vídeo. Mas é o seguinte, estarei lá no evento, espero encontrar vocês. Espero que vocês me reconheçam, falem comigo. Espero tirar foto de bastante cosplay. Espero fazer um vídeo bacana. Espero muitas coisas que aconteçam nesse evento, que seja muito bacana. E é isso aí, eu estarei nos 2 dias, no 25 e no 26. Comparecerei nos shows, tirarei fotos com cosplayers e tudo mais. E é isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, clique no gostei. Inscreva-se no canal aí, deixe seu feedback. Mande seu comentário. Participe da minha fanpage no Facebook. E é isso aí pessoal, um abraço do seu amigo de sempre, o Homem-Aranha. Só que não, porque eu sou o Chacal. Falou!